No mundo dos games, existe uma caralhada de jogos de diversos gêneros possíveis, desde jogos de terror para jogos infantis. Mas o que acontece quando existe coisas assustadoras dentro de jogos que era supostamente para criança? Então, dito isso, sejam bem-vindos ao vídeo Jogos Infantis com Coisas Assustadoras. Se gostar do vídeo, inscreva-se, comente e bora lá! Ah, Mario 64, que jogo maravilhoso! Um jogo que marcou nossa infância e nos divertiu durante anos. Aquelas pessoas que tiveram o seu Nintendo 64 se divertiu bastante com esse jogo. Um jogo maravilhoso com diversas fases e é um jogo que migrou do 2D para o 3D, que é realmente um jogo incrível. A gente anda por várias fases, derrotamos o Bowser, passando por várias coisas. Até mesmo aquela polêmica que os jogadores pensavam que existia Luigi no jogo. E tinha aquele cara que falava: nossa, se você dá 1000 voltas dentro do jardim de Super Mario, você consegue desbloquear o Luigi. Mas depois foi desmentido que não era verdade. Mas mais pra frente descobriram que realmente existia coisas do personagem Luigi. Ele realmente estava nos planos da Nintendo de colocar o Luigi dentro de Mario 64. Só que eles meio que descartaram. Mas a gente não sabia se o personagem ia entrar em modo co-op ou no modo online, que foi descartado anos depois. Mas não é disso que a gente vai falar aqui. O que a gente vai falar é o seguinte: tem uma fase do jogo do Super Mario 64 que é a fase do castelo. Lá do lado você pode ver que tem um piano. Se a gente ficar muito parado lá, a gente pensa que está lá inocentemente, que nada vai acontecer, até que do nada o piano ganha vida e começa a te atacar. Quem nunca tinha jogado esse jogo tomou o maior susto danado. A primeira vez que eu vi essa fase, que eu tava jogando Super Mario 64, eu tomei o maior susto do cão, cara. Isso é uma coisa que tá num jogo infantil, não é mesmo? Porque o jogo Super Mario 64 não é um jogo de terror. Então é uma coisa implementada no jogo que contém terror. Então, Mario 64 fica na primeira lista de uma coisa de terror de um jogo infantil. Vamos para o próximo. Hego! Race Witch Run é um jogo de corrida para crianças baseado no canal de um YouTube muito popular conhecido como Ray World, lá nos Estados Unidos. Esse jogo, Race Run, é um jogo infantil, como eu disse. É um jogo infantil, um jogo de corrida, bastante divertido até. Mas e se eu falar para você que dentro dos arquivos do jogo tem coisas macabras? Um usuário do Twitch, que eu deixarei um nome para você saber qual é o tweet dele, descobriu algumas texturas assustadoras dentro dos arquivos do jogo. Ele descobriu que se você forçar um pouco na textura do jogo, você descobre algumas expressões macabras do nosso Ray. E essas texturas, nada mais que nada menos, são que faces cheias de sangue, boca costurada, olhos em sangue, essas coisas. Então, isso é no mínimo assustador. Você vasculha os arquivos secretos do jogo e descobre que dentro do jogo, que é um jogo infantil para criança, existem texturas que do protagonista conhecido como Ran, cheio de sangue e essas coisas. Mas não é só isso. Também tem uma textura 3D da versão virtual de Ouran, que é um bonequinho com a cara cheia de sangue e a boca costurada. Se isso fosse uma coisa implementada dentro do jogo e tal, a gente até que não falaria nada. Mas porque existe uma coisa dentro do jogo feito para um jogo para crianças? Porque existe uma coisa tão macabra de um boneco 3D, os olhos cheios de sangue e costurado, em um jogo para crianças? É no mínimo assustador. Para que o criador do jogo colocou isso dentro do jogo? Ai, Splatoon, um jogo de tinta que você joga com seus amiguinhos, tacando tinta um para um lado, um para o outro.
que é um jogo muito infantil e divertido. Então a gente nem imaginaria que um jogo infantil da Nintendo teria uma coisa macabra. Mas todo mundo sabe que a Nintendo coloca coisas secretas e escondidas nos jogos. Coisas como as easter eggs, piadas e partes da história. Mas esse aqui é um jogo infantil. No game Splatoon não devia ter nada disso. Pois então, no modo herói do game Splatoon, depois de você matar qualquer um dos chefes e ficar parado esperando alguns minutinhos, é possível ouvir uns gritos estranhos no game. Se você ficar parado no cenário e não sair do lugar antes de entrar pro portal e ir para a próxima missão, é possível realmente ouvir barulhos estranhos. Mas por que isso existe em um jogo para criança? Por que será que está lá dentro? Um dos diretores do jogo, o homem conhecido como Tsubasa Sakaguchi, se eu não pronunciei certo, eu deixarei o nome do cara aí enquanto eu estou falando isso. Ele alega não saber de nada sobre esse áudio. Por que será que esse áudio misterioso do jogo, que acontece quando você fica parado ou aparece no jogo? Por que será que implementaram isso no jogo? E quem será que foi o engraçadinho que colocou isso no jogo? A gente não sabe, é uma coisa muito sinistra. Mas deve ter sido algum idiota que colocou isso dentro do jogo para nos assustar. Mas isso é um grande mistério, porque a gente não sabe de onde vêm esses jogos. Alguns teóricos da conspiração dos jogos dizem que esses gritos misteriosos são gritos de almas de personagens que foram derrotados e transformados em tinta. A teoria diz exatamente isso, mas a verdade é que a gente não sabe de onde vem esse som, porque os próprios criadores dos jogos não se justificou sobre isso, e um deles disse que não sabe nada sobre esse barulho. Assista aí o vídeo para você entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Mas é no mínimo assustador e ao mesmo tempo legal.
Everest Moon Friend of Mineral é um game para o portátil Game Boy Advance feito em 2013. É mais um game do episódio daqueles jogos fofinhos, bonitinhos, que você planta vegetais, ajuda os seus amigos e essas coisas. Mas deixa eu dizer para você que existe um detalhe macabro no game. Se você checar a televisão da sua casa entre as 4h44 da madrugada, você terá repetidamente um texto em japonês com os números. Se você traduzir o número, significa kanji. O significado é hora e 44 minutos. Até aí tudo bem. Mas a questão é que em japonês, uma das palavras possíveis para o número 4 é kashi, que também é a palavra para morte. Esse motivo, muita gente associa o número 4 a má sorte no Japão. Então, basicamente, a TV do game quer insistentemente que você morra. A TV do game quer que você morra. A TV do game está dizendo para você morrer. Basicamente, ela quer que você morra. Insiste que você morra de qualquer jeito. Inesperadamente morra, 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 morra. Até aí é muito macabro. Por que será que o jogo quer que a gente morra? Isso é no mínimo assustador. No game Who Won 2, que é um jogo de 2013 de plataforma colorido em que você precisa correr por vários mundos malucos, desviando de obstáculos, essas coisas. É um jogo muito frenético, divertido e bem legal. Mas tem um detalhe no jogo que você não percebeu, porque quando você joga o jogo, você começa a passar, tentar desviar dos obstáculos para não falhar no jogo para fazer uma grande pontuação. Mas em uma das fases do game, a fase se chama Push. Eu deixarei o nome correto aí na descrição para você ver, para você saber o nome da fase corretamente. Nessa fase, é possível ver no fundo do cenário aquele monstro de terror conhecido como Slenderman, o Homem Esguio. Esse personagem está dentro do jogo nessa fase que eu falei para você. Você não percebe porque é muito rápido. Sendo muito rápido, você não consegue ver o personagem. Mas nessa fase, em certo momento do game, se você pausar, você conseguirá ver o personagem Slenderman no fundo do cenário. Você jogando assim, você não percebe nada, mas se você parar para ver, você irá se assustar por ver o Homem Esguio lá. Slenderman, para quem não lembra, é um personagem de uma lenda de creepypasta, uma lenda muito antiga, que depois que viralizou, ele ganhou um jogo que fez muito sucesso, ganhou até um filme bosta do Slenderman. Só sei que esse personagem fez muito sucesso, o Slenderman. Ele é até visto no Drama Total, que é aquele desenho lá de desafios, e no Gravity Falls. Ele existe lá dentro, o Slenderman, ele existe dentro do desenho. Enfim, esse personagem ficou muito famoso e tal. Então, basicamente, nessa fase que eu falei para vocês, eu deixarei um nome aí para você ver o nome da fase. Se você jogar o jogo e prestar atenção no cenário, rapidamente você conseguirá ver Slenderman no fundo do cenário. Se você parar para ver, você vai se assustar, porque por que será que um personagem de terror estaria em um jogo de crianças? É no mínimo macabro, mas também muito interessante.
Bom, essa opção não é um jogo em si, mas vamos colocar nessa opção porque é no mínimo macabra e até hoje não teve solução. Teve até um canal específico que eu não lembro o nome, que foi atrás de descobrir quem foi que criou essa coisa macabra em si. Vamos explicar. Game Boy Câmera, você já sabe, quem já teve um Game Boy Câmera sabe que é aquele aparelho que você podia tirar foto com um soft lá e tinha umas opções engraçadinhas. Tinha uns botões lá que você tinha que clicar escrito Fighter, Room, essas coisas. Tinha uns botões lá que tinha uns botãozinhos lá específicos que clicavam na tela. E cada botão tinha uma coisa específica. Esses botões faziam referência àqueles jogos japoneses, RPGs, que tinha a opção de lutar, a opção de fugir. Essas opções aí. Até aí tudo bem. Mas se você ficasse insistindo toda hora na opção de run, que geralmente é fugir, então se você ficar toda hora clicando na opção run, que é fugir, várias e várias e várias vezes, você começará a ver fotos macabras e assustadoras que pareciam coisas satânicas e esquisitas. São caras, rostos esquisitos com umas expressões meio demoníacas, bem feias na verdade. E eu mostrarei aqui um vídeo abaixo para você ver essas expressões. O que isso estaria fazendo dentro de um console feito para tirar foto? O que isso estaria fazendo em um portátil para tirar foto? Um portátil que você foi feito para você tirar foto, tinha umas opções estilo menu de jogo RPG. Aí repetindo para você, se você ficar toda hora clicando na opção Room, que é fugir, várias e várias vezes, irá brotar essas fotos feias e bizarras. Confira o vídeo abaixo aí para você entender melhor nessa enrolação, beleza? No game Rei Leão para NES, Super Nintendo, existe uma trilha secreta que é um pouco assustadora quando você consegue acessá-la. Explicarei como você pode acessar agora. Se você ir em opções depois em som de teste, escolher a música Wuhan, depois disso volte ao menu principal e refaz o caminho selecionado. Aí a faixa do jogo ficará totalmente esquisita. Não será a faixa original do jogo. É uma faixa totalmente distorcida e que roda ao contrário. Por que será que isso está dentro do jogo? Por que será que roda uma faixa contrária, distorcida, que não é a versão original do jogo? Alguns dizem que isso na verdade é um bug, que se mistura os sons e tal. O bug acontece, acaba misturando os áudios e fica distorcida e esquisita. Mas se tratando de um bug ou não, por que será que isso está assim dentro do jogo?
Se você acabar topando com esse som dentro do jogo, você vai achar que está tratando, vai achar que você está jogando um jogo creepypasta do Rei Leão, por causa dos áudios distorcidos. Imagina você lá jogando o jogo de boa, até que você topa com um áudio distorcido do Rei Leão. Você não vai cagar de medo e tacar o console na parede? Então, então é isso que acontece. Veja o vídeo aí e veja por si mesmo o que eu quero dizer. Em Psychonaut é possível ver uma coisa muito macabra dentro da mente de um dos NPCs. Você joga com o protagonista Rai, que é um boneco que tem o poder de entrar na mente das pessoas e poderes específicos. Uma das pessoas que você entra na mente se chama Mila, que também é uma das Psychonauts. Se você entrar na mente de Mila para tentar descobrir qual é o trauma que ela tem, assim que você entrar dentro da mente dela, você irá ouvindo ela falando o seguinte: por que você viria aqui? Esta sala não é divertida. Vamos embora. Em seguida diz, se você continuar na sala, você pode procurar um baú. Se você entrar num baú, você entrará em um local muito macabro e assustador. Nesse lugar existe uma sala que você vê várias grades e umas criaturas distorcidas gritando com voz de criança e umas criaturas bem macabras e distorcidas que você pode ver em volta dele. Mas aí você até pergunta, por que existe criaturas macabras distorcidas presas na mente de Mila? A resposta é o seguinte: a Mila era uma criadora do orfanato e tal, ela cuidava de um orfanato que existia várias crianças. Quando ela sai para comprar umas coisas lá para as crianças, quando ela volta o orfanato está em chamas e todas as crianças que estavam dentro desse orfanato morreram todas queimadas. Então a Mila ficou com um trauma tão grande do passado dela, de não poder ter conseguido salvar as crianças que foram queimadas no orfanato. Então isso nada mais nada menos que é uma coisa secreta dentro do jogo, porque a Mila não conseguiu salvar as crianças. Então, na verdade, se você entrar nesse local secreto na mente de Mila e entrar dentro desse baú, como eu disse para você, você vai ver um local que tem várias criaturas distorcidas em volta do Psychonaut Rise, que estão gritando e queimando, que são na verdade as crianças que morreram queimadas no orfanato. Assista aí uma cena para você entender melhor. Now why would you want to come in here? Come on, this room's no fun. Let's leave, baby.
Now you definitely don't want to go in there. That's a party killer right there. Darling, what are you doing down here? The party is upstairs. Lucky for you, I have my nightmare under control. These things can take you to a world of strange practice. Now quick, let's get back to the party, okay? Darling, if you're looking for the makeup room, you've come to the wrong place. It's hot. It's burning. Save us. Ah, Star Fox, eu já joguei muito no emulador de NES, que é um jogo muito divertido de navio que a gente joga com o nosso querido Fox, que é uma raposa que controla uma nave. Bom, esse jogo é muito divertido, com várias fases, coisas divertidas e essas coisas. Mas no que esse jogo entra nesse tópico aqui que eu tô fazendo desse vídeo? É o seguinte, se você ir na fase 3, 2, que eu deixarei o nome certinho para você ir, se você destruir o segundo asteroide, irá aparecer um pássaro de origami. Se você colidir com esse pássaro de origami, o Fox será transportado para uma outra dimensão, chamada World of Three Dimension. Eu deixarei o nome corretinho aí para você ver, porque o meu inglês é um lixo, então eu deixarei o nome corretinho aí para você ver. Se você entrar nessa fase, você ficará preso pela eternidade lá e o jogo acabará. É meio que um final alternativo do jogo. Isso significa o quê? Significa que se você entrar nessa dimensão, o Fox ficará preso nessa dimensão pela eternidade até o fim da sua vida. Mas nessa fase, quando você ficar preso nessa fase, você começará a ver umas coisas distorcidas, o universo todo distorcido, os planetas com expressões humanas e essas coisas. Não só isso, como você virá um chefe máquina de caça-níquel, que quanto mais você atirar nele, mais estrelinhas vai aparecendo na máquina caça-níquel. Não tem como você vencer ele, você vai atirando nele, a máquina vai se mexendo e os créditos irá passando. Ou seja, no contexto do game, se você ficar preso nessa dimensão, o Fox ficará preso pela eternidade lá dentro. Ou seja, quando você vai para essa dimensão, o Fox fica preso por eternidade dentro dessa dimensão, fora do seu planeta, e fica lá para sempre. Ou seja, quando você vê esse asteroide e esse pássaro origami, não atire nele e não vá na direção dele, porque senão você ficará preso por eternidade. E esse era o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se, comente, compartilhe para ajudar. Esse vídeo realmente dá muito trabalho, muito tempo. E eu confesso para você que eu gaguejo muito, erro muito e essas coisas, porque eu não sou muito bom para poder falar as coisas sem gaguejar, assim, e tal, essas coisas. Então, eu ainda estou aprendendo, então esses vídeos são vídeos de teste para me aprender, melhorar o meu português e essas coisas. Mas pelo esforço que eu tive, eu espero que vocês deixem muito like, comente o que você achou do vídeo. Se você não sabia dessas curiosidades, deixe nos comentários aí e fala o que achou do vídeo. Eu sou o Mesk, obrigado por todos que assistiram o vídeo e até o próximo vídeo. Como diz o gordo Weberan, falou! Good luck.
Bye.